Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo, como sempre. Já tentei mudar um pouco essa introdução aqui do vídeo, mas acho que não ficaria legal falar salve, salve, família. Deixem as suas opiniões. Mas acredito que todos vocês que estão aqui estão em busca de conhecimento, né? E alguns para poder ver um pouco o nosso trabalho. Tem aqueles que entram aqui só para ver o que a gente posta, mas enfim... estamos aqui trabalhando duro. Hoje, para a alegria da nossa vida, chegou mais 2 DOHC, mais 2 Twister para preparar. E falar para vocês, rapaziada, pensa nos motor que fica massa. Eu sou fã de motor de Twister e quero tentar trazer para vocês vídeos de todas essas motos. Rapaziada, semana passada na sexta saiu uma Bros, tá? Ontem saiu uma 150 injetada. Hoje saiu outra 150 injetada e agora está saindo uma 160, mas eu não estou conseguindo gravar vídeo para vocês. São projetos básicos, mas que eu queria poder filmar para trazer para vocês isso, como fica, mesmo que pouca preparação, o resultado vem. Só que está muito corrido, rapaziada, e eu estou tentando gravar esse vídeo para vocês aqui em meio aos trabalhos, para mim poder voltar ali a terminar de fazer um cabeçote, para poder montar o motor. Então assim, tá bem tumultuado, a gente trabalha sozinho. Mas enfim, aos poucos eu vou soltando os conteúdos para vocês. E agora bora pro vídeo, que como eu prometi, daí eu fiquei de trazer para vocês um vídeo mais complexo e mais completo sobre a leitura da queima nas velas. Como que vocês vão fazer uma análise mais profunda, que não é só de tirar e andar e olhar e tal. Então fica no vídeo aí que vocês vão entender. Bom, rapaziada, primeiramente, tá? Aqui eu peguei algumas velas de um motor de competição, os quais a gente troca frequentemente. Por quê? Se vocês avaliar, tá? Olhando assim, né, externamente, essas velas estão zeras, tá? Mas essa parte externa, muitas vezes, ela não diz muito respeito a uma vela de ignição. Por quê? Ela poderia estar oxidada, né? E às vezes aqui dentro está boa. Mas enfim, são velas que rodaram em torno de 5 horas cada uma. Então a gente consegue ver, né, as velas de treino, que elas carbonizam mais, a vela de corrida carboniza menos, tá? E vou passar para vocês aí algumas informações importantíssimas sobre como você avaliar a sua vela verdadeiramente através desse vídeo. Então bora lá. Bom, o primeiro passo, tá, é cortar a parte da rosca fora, para que a gente possa avaliar lá o eletrodo interno, tá? E fazer uma avaliação mais complexa para vocês. Então vou cortar aqui e a gente continua. Então tá aí, deixa eu pegar aqui com cuidado, porque deve estar pegando fogo. Então tá, vou tirar daqui agora e a gente vai continuar. Bom, rapaziada, eu separei aqui alguns conteúdos. Eu gostaria até de depois tentar fazer esse arquivo em PDF e tentar disponibilizar para que vocês pudessem baixar. Até por isso que a gente queria desenvolver um curso, então para vocês conseguirem acessar esses arquivos, porque muitas vezes a gente falando não é suficiente, tá? Mas enfim, rapaziada, a vela mais utilizada hoje, né, no meio aí das motos e carros é a NGK. Existem diversas marcas, tá? Inclusive velas de performance como a Brisk. Mas a gente tem que entender que a realidade hoje no Brasil tem coisas que não são acessíveis. E as pessoas também muitas vezes não têm condição, igual essa moto de competição. Ela troca de vela muitas vezes, mais vezes do que a pessoa troca de roupa. É foda, rapaziada. Então isso tudo envolve um custo, tá? Mas as velas NGK, elas têm um padrão, né? Que é um tratamento superficial na parte metálica, tá? Que é a bicromatização, que facilita ela ter um brilho, tá? Nesse metal, como se fosse uma zincagem, vamos dizer assim. E que vai fazer com que a gente consiga identificar a alteração na cor dessa vela, tá? Para que a gente possa fazer uma análise dela. Sobre a vela... A gente sabe que a vela preta, muito carbonizada, mistura muito rica, a vela que está muito cromadinha, nova, você ainda não consegue fazer uma análise. Se você já rodou bastante, a sua vela ainda está muito limpa, né, com uma cor assim acetinado, um pouco fosco, a gente sabe que a mistura está pobre.
E corzinha de tijolo a gente sabe que é mais ou menos ali o ideal. Mas o que acontece hoje, tem muitas motos que estão com a mistura ideal e a vela não fica marrom. Por que acontece isso, Franzoli? Porque os combustíveis utilizados não têm mais a qualidade que deveriam ter. Então nem para fazer uma sujeira na vela, muitas vezes esse combustível presta, tá? Então assim, pessoal, essa leitura ela é primordial na fase do acerto, para que a gente não estrague o nosso motor. Mas esse acerto ele sempre deve começar de mais rico para depois vir para uma afinação. Por quê? Se a gente começar afinado e for engordando, a chance da gente prejudicar ou danificar o nosso trabalho nas preparação é muito grande. Então vamos começar sempre, né, de uma alimentação mais rica para depois vir empobrecendo. E nesse vídeo de hoje quero que vocês prestem muita atenção do começo ao fim, porque também vai envolver a questão de ponto de ignição. Eu não vou ficar passando aqui, usa tanto de ponto, vocês vão usar tanto, na injeção é tanto, no Athlon é tanto, na Fulltech é tanto, porque isso é uma questão muito particular e é interessante que vocês talvez se aprimorem um curso para conseguir se aprofundar nisso, tá? Tem outro detalhe que acontece tanto na parte de moto carburada quanto injetada, aquela aceleração rápida, tá? O que é aceleração rápida? Quando você enfia a mão de uma vez. Algumas motos têm um buraco, ela faz a gente chama de caroço buraco, ela engole, O que acontece? Isso pode ser tanto excesso quanto falta, e isso pode te prejudicar na leitura de vela. Por quê? Se a mistura estiver muito rica, às vezes você vai esperar que a vela esteja preta, e às vezes a vela está limpa, que indica falta. Então cuidem nisso, tá? E claro que hoje existem inúmeros recursos, né? Mas se você tiver dinheiro ou acesso a utilizar uma wideband, né? Da Fulltech, da Pandu, da Ingepro, tá? Não tô falando Hall Meter, tô falando wideband com a sonda banda larga LSU 4.2 ou superior. Por que não Hall Meter? Pelo preço vocês já vão entender que muitas vezes ele vai acabar te enganando e isso vai prejudicar o acerto, e vai ter pessoas que vão falar que gosta e tal e usam, tá? Mas é só uma dica do Franzoli para vocês poder manter aí a qualidade do acerto para vocês, tá? Outra questão, rapaziada, na coloração do brilho é o calor que essa vela recebeu. Então se a tua vela, quando você pôr, não adianta vocês pegarem uma moto que está com uma vela extremamente velha ou carbonizada e querer tirar a leitura, que não vai adiantar, tá? Vocês têm que pegar uma vela zero e partir do zero com essa vela para vocês avaliar. A alteração de cor aqui no metal, tá? Na parte da rosca, na parte metálica, não no eletrodo, ela indica a temperatura que seu motor atingiu. Então esse parâmetro é fundamental, porque se atingir uma alta temperatura, essa vela vai estar com uma coloração azulada, esverdeada, e isso indica que a sua moto está com a mistura pobre e, dependendo aí da mandada que você der, vai estourar até no acerto, tá? Outra coisa simples, que muitas pessoas às vezes avaliam de forma errada. Baixa, média, alta, enfim. A leitura da vela sempre do último, né? Ou do primeiro fio de rosca aqui do eletrodo para cima, tá? E geralmente a coloração não pode estar alterado para cima do primeiro fio de rosca, porque isso vai te indicar uma grande falta ou um grande avanço de ponto de ignição. Por isso que eu falei para vocês que ia falar um pouco sobre ignição também nesse vídeo, tá? Então, rapaziada, falando em valores de lambda, a gente não pode ultrapassar, né, o valor de 0,1 ou de 1.00 de lambda. Ou seja, para quem tem um wideband, sua moto não pode passar, né, de 1.00 lá no visor. Ou se for num Hall Meter, não pode andar no vermelho, né? Então sempre é indicado ali para quem trabalha com números andar aí na casa dos 0,92, 0,95 na injetada, dependendo, né, do módulo, da preparação, do combustível, porque para algumas motos 0,95 já é sinônimo ali de começar a grilar, tá? Então, rapaziada, outra coisa na questão da vela para quem usa álcool, pó branco, tá? Isso tem muitos fatores que atrapalham. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo bem completo para vocês, para que vocês possam absorver de tudo um pouco e entender as coisas que nos atrapalham no nosso trabalho, na nossa análise, tá? Então, para quem usa álcool, geralmente forma um pó branco, que pode ser tanto da
da sujidade do combustível, algumas coisas no meio, quanto também indicando uma mistura pobre, tá? Então, ela começa a querer carbonizar, mas ela fica com um tom esbranquiçado, mesmo formando uma carbonização, mas uma carbonização esbranquiçada, que geralmente o álcool faz isso, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que eu indico para vocês, por que comprar uma vela nova? Porque se a gente pegar uma vela já que está toda mudada a coloração, a gente não vai conseguir fazer um acerto bacana, tá? Ela vai nos enganar e muitas vezes a gente não vai conseguir chegar no acerto. E qual que é a finalidade desse vídeo? A finalidade desse vídeo é você que tem uma motinha, por mais simples que seja, ou tem um carburadorzinho da Sport no 150, ou algo do tipo, ou uma Twister com carburador, às vezes só um CDI ou um escape, para que vocês consigam fazer um acerto fino nessa moto e extrair o máximo de desempenho dessa moto. E vocês não precisam de dinamômetro para isso, vocês não precisam de uma wideband para isso. Claro que se você estiver, vai facilitar, mas vocês não são obrigados e nem necessitam disso para ter uma moto bem acertada e que vai andar bem, tá bom? Sobre a coloração ali, galera, do eletrodo, tá? Que é a parte superior da vela, é bom sempre que a gente avalie ali e tenha, né, uma coloração uniforme, tá? Por quê? Se a gente vê uma coloração dispareia, isso pode indicar muitas vezes uma queima ineficiente, uma válvula vazando, né? Então são vários detalhes que vão influenciar no ajuste desses parâmetros. O eletrodo massa é esse eletrodo aqui, galera, tá? Esse que sobe aqui para cima. Ele vai nos indicar também muitas coisas, tá? Então, ó, para vocês verem que vela bonita, tá? Ó, que ela começou a dar uma carbonizada, né? Então, assim, muitas vezes, se não fizer da maneira correta, isso aqui pode atrapalhar a nossa leitura. Por quê? Se essa moto estava queimando marronzinho, igual a gente está vendo ali, tá? E depois o piloto ou o cara veio com a moto ali, andou 100 metros, 500 metros com a moto já numa outra rotação, numa rotação muitas vezes sem carga, onde a moto está mais gorda, isso aqui vai já mudar a coloração e vai atrapalhar a gente a fazer esse ajuste, tá? Então esse eletrodo massa, que é esse principal de cima aqui, ele nos diz muita coisa. Por quê? Eu vou colocar essas velas aqui perto para que vocês possam fazer uma avaliação dessas colorações, e agora eu vou explicar para vocês. Quando essa coloração no eletrodo massa ele tem uma cor uniforme, a gente consegue ficar mais tranquilo. Quando ele já começa a fazer algumas marquinhas esbranquiçadas aqui na cabecinha dele, ó, esse aqui não é o caso de nenhuma delas. Quando ele começa a fazer uma coloração esbranquiçada, isso aqui está indicando para nós uma detonação. O que é detonação? Detonação é quando a gente está tendo, né, uma ignição muito forte, pouco resfriamento da câmara de combustão, e esse motor não está queimando no momento certo, tá? Porque ele está muito fraco, muito pobre, está muito magro. E a gente precisa subir um pouco essa mistura para que consiga também, além da queima, refrigerar esse motor. Então, se a gente não cuidar, a gente perde, tá? E esse eletrodo massa, por que a gente está falando dele? Porque ele é o que mais fica exposto, tá, na câmara de combustão. Então ele vai indicar para nós uma anomalia. O que é uma anomalia? É uma combustão de forma errada, tá? Então se a gente for avaliar e perceber todos esses eletrodos, muitas vezes algum deles derrete, tá? E o fato disso é os problemas citados por mim. Quais são? A falta de combustível ou o excesso do ponto de ignição. E muitas vezes vocês não vão conseguir pegar uma moto carburada e atrasar o ponto de ignição dela. Então a parte mais fácil é aumentar a mistura, tá? Para que esse ponto consiga dar conta de queimar e tenha combustível suficiente para que seja queimado, tá? Então isso é muito importante para a gente ter um acerto legal, tá? E não estragar o nosso motor. Alguns fatores agora sobre essa numeração das velas, tá? Essa vela aqui é uma LR8B. Então, galera, o que isso vai identificar, tá? Quando vocês veem a letra D ou C na vela, é o diâmetro da rosca, tá? Que no caso dessa vela aqui não tem, mas se a gente tivesse uma vela da Titan 150, começaria ali com CPR, certo? Então, galera, continuando aqui, tive que desligar para atender o telefone, tá? Como eu falei, a vela da 150, ela começa com CPR, tá? Então, vamos falando aí sobre a CPR. A letra P ou R, elas são características de construção. Um exemplo, resistiva, não resistiva, tá? Então, são características que
essas letras aqui seria um código traz para nós. No caso, a letra 8, né, que essa aqui é uma LR8B, ela traz para nós o grau térmico. Se ela é uma vela quente ou fria, tá? Isso influencia muito. Porque quem quer usar motor preparado, muitas vezes não pode continuar usando a vela original de fábrica, tá? Então é a hora de começar a escolher uma nova vela. E antes que vocês me perguntam se eu indico vela de irídio, galera, vocês podem usar, tá? Não vai fazer milagre na tua moto. Só que lembre-se que a vela de irídio, ela é uma vela que necessita muito mais uma manutenção preventiva do que essa normal. Ou seja, você vai usar aí uma vela irídio, vamos supor de 6 a 10 mil km, e vai tirar ela e vai colocar outra zero para que ela mantenha a sua eficiência. Lembrando que ela é uma vela que, se trabalhar com um pouquinho de excesso, ela já não gosta muito, tá? Podendo até queimar. Sobre as letras ainda, no caso, se fosse uma vela de 150, CPR8 e A9, a letra E significaria o comprimento da rosca, a letra A, construção de um desenho especial, e a letra 9, a altura do gap, ou a folga, tá? Então são vários detalhes assim que eu não vou entrar muito em aprofundamento, senão vai ficar meio chato o vídeo, e o foco é que vocês consigam analisar e entender como que funciona mais a leitura. Sobre a vela ser R de resistiva ou não, o que acontece quando vocês têm uma moto que tenha painel digital, um rastreador, um alarme, são características que a vela, se não for resistiva, ela vai atrapalhar, tá, o funcionamento da elétrica da sua moto. E engraçado que aqui na firma a gente utiliza lâmpadas de LED na nossa iluminação. E tem os sistemas de câmera que está aqui do meu lado. E toda vez que chega alguma moto aqui que a vela não é resistiva, as lâmpadas piscam e o monitor também. Então isso já indica de longe que aquela moto está com uma vela que não tem resistência, não é resistivo. E não só a vela, como o cachimbo. Então ela consegue passar aquela irradiação para fora do sistema, mesmo de longe, tá? Então hoje a grande maioria das motos são velas resistivas, tá? Exceto aí algumas motos de competição, tá? E isso de certa forma interfere, porque quanto mais normas a gente tiver para andar dentro da lei, que não polua, que não prejudique os aparelhos eletrônicos, a gente vai perdendo a eficiência de potência que o nosso produto poderia nos trazer. Galera, eu estava ali utilizando o notebook e agora eu retornei aqui para a luz para a gente poder avaliar alguns detalhes dessas velas, tá? Para que a gente possa finalizar o nosso conteúdo e publicar esse vídeo e fique didático para vocês, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês vejam se vocês conseguem identificar aqui no eletrodo massa alguma marquinha. Vou tentar dar um zoom para vocês conseguirem ver, tá? E o que isso vai indicar? Vamos lá, vamos tentar aumentar. Ó, está carbonizado. Essa parte é a parte chefe aqui que eu quero falar para vocês em relação ao ponto de ignição, tá? Aqui no eletrodo massa, nós temos todo esse comprimento dele, que vem desde aqui do pé da vela e vai até lá. Esse eletrodo massa é onde a gente vai conseguir identificar se o nosso ponto de ignição está muito avançado ou está muito atrasado. Quando não marca nada, é porque ele está atrasado, então ele sempre vai tender a ficar mais para baixo. E quando ele está avançado, ele vai fazer uma manchinha nesse eletrodo. O ideal, galera, é que se consiga andar, vou tentar riscar para vocês aqui para ficar mais fácil, mas é que consiga andar com mais ou menos igual tá aqui, ó. Não sei se tá visível para vocês, ó, mas aqui, ó. Aqui é o ponto mais ideal de ignição, tá? E isso vai variar, tem motores 2 tempos, 4 tempos, tá? E o porquê que a gente descascou essa vela? A gente não pode começar a ter carbonização para dentro desse eletrodo, tá? E a intenção é que ele sempre fique o mais marrom para o preto possível, tá? Para que a gente possa ter uma leitura não só aqui superficial, e sim o que está acontecendo aqui dentro.
Porque essa parte aqui, se a gente for avaliar a fundo, ela faz parte da nossa câmara de combustão. Por quê? Porque é ela que vai estar na frente de chama lá do nosso cabeçote, tá? Então ela que vai sofrer o maior calor, ela que vai receber parte ali de todo o calor, toda a queima, toda a combustão, a sujeira da carbonização, tá? Então sempre avaliem também esse eletrodo externo aqui para ver onde que fica essa marquinha e vocês consigam aí tá cuidando do ponto de ignição de vocês. Claro que, igual eu falei, não é tão simples assim para acertar, tá? Mas tem muitos CDIs que a galera usa, o pessoal usa aí de competição, que não vão dar final na moto. O CDI ele é um CDI que foi desenvolvido talvez pela trilha, né? Ele dá uma adiantada no ponto, então para arrancar sai legal, mas depois a moto acaba não desenvolvendo. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu vou tentar ser mais específico nas respostas para vocês, para facilitar e também para a gente não perder muito tempo, porque já são 7 e uns quebradinhos. Eu quero soltar esse vídeo para vocês ainda hoje, beleza? Fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo. But not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good